paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para aprender da palavra do Senhor, para crescer eu e você com a palavra, porque quando a gente aprende a palavra, perdão que eu estou rouca, quando a gente aprende a palavra, quando a gente coloca ela em prática, é só vitória. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Amém? Vamos aprender? Estamos hoje no livro de Esther, capítulo 1. Estamos trabalhando no livro de Mateus, mas quando o Senhor dá outro direcionamento, a gente obedece. Porque é melhor obedecer do que sacrificar, não é verdade? O título é, você vai ver pela manhã, bom dia, seja bem-vinda. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. E lembre-se, a dor de hoje é a alegria de amanhã. Onde tem soberba, tem ruína. Às vezes a pessoa é tão soberba, tem uma altivez tão grande. Cuidado, porque Deus não se agrada disso. De jeito nenhum, vamos mudar. Vamos melhorar para a glória de Deus. Esther capítulo 1, de 1 ao 22, a gente vê isso em Vasti. Vamos aprender com as falhas de Vasti. O banquete de Assuero. Sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, que naqueles dias, assentando-se ao rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susã, no terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e a seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias. Ele fez um grande banquete, uma grande festa. Quando se tinha festa naquela época, era 7 dias, era festas. Eu imagino porque não ficaria cansativo, não é verdade? Mas era da época, era tradição. E festa sempre é festa. Para mostrar a riqueza da glória do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber 180 dias. Só que aqui não foi 7 dias, foi 180 dias. Já pensou? Ele, eu creio, muito vaidoso, né? Queria mostrar a grandeza, a beleza, o esplendor, o luxo, né? A imponência. Tudo naquela época ele queria mostrar. E realmente, era tudo belíssimo. Acabando aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Susã, desde o maior até ao menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. A gente vê que esse rei não era uma pessoa má, porque não só os grandes, né, a elite, participou da festa, como também teve festa para os menores, para os humildes. Isso mostra que ele também tinha misericórdia, era piedoso. Então ele fez a festa. Com certeza os nobres com ele no palácio e ali no canto reservado, por fora do palácio, para todos os menores. Então ele tinha uma virtude muito interessante, benéfica, não é verdade? Tem pessoas que por tão pouco, às vezes esquecem das pessoas, um carro, uma casa, mas ele não. Ele era riquíssimo. O palácio dele, tudo dele era belíssimo. Era extremamente grande a riqueza dele. Mas ele pensou nos menores. Isso me diz que ele era um homem piedoso. Tinha virtudes, qualidades. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore, vermelho, azul e branco e preto. A gente vê que aqui era tudo de altíssima qualidade. E ele queria mostrar a beleza, a elegância, o luxo da época. Então ele fez essa festa para se gloriar, para se banquetear com tudo e com todos. A gente aprende aqui que a gente faz um banquete para Deus, porque esse rei Assuero aqui também representa o Senhor. Como é um banquete para Deus? É adorar, é louvar,
é ter prazer de servir a Deus, é ter prazer de ir para a casa dele, é ter prazer de mudança de vida para ele, é ter prazer em ser uma nova criatura. Você está dando o seu melhor. Lá em Coríntios diz que eis que tudo se fez novo, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Quando a gente dá o melhor, quando a gente muda de conduta, quando a gente muda de caráter, a gente também está fazendo uma grande festa para o Senhor. Está alegrando seu coração. Porque quem precisa dele somos nós. Não é ele que precisa de nós. Mas ele se alegra. Qual é o pai que não fica feliz com o filho obediente? Aquele que faz tudo para agradar o seu pai e obedece. Então esse rei aqui deu uma grande festa. E a nossa festa é nosso caráter, é nossa adoração diante do Senhor. Aleluia. Dava-se de beber em copos de ouro, em copos que eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. Veja que até os copos eram de ouro. Mas aqui diz, segundo a generosidade do rei. Como eu já disse, um homem generoso. Um homem que queria mostrar o seu resplendor, mas queria que todos se alimentassem. O Senhor tem o melhor para mim e para você. A festa do Senhor para mim e para você é a gente ser servo do Altíssimo. Quantos livramentos Ele não tem nos dado? Ele é dono do ouro e da prata. Você que hoje não tem uma casa, Ele vai te dar, porque Ele também é grande, Ele é o grande, Ele é o poderoso. Está enfermo? Ele vai te curar, porque esse rei aqui era humano. Mas o Rei dos Reis, além de ser dono de todo o ouro, toda a prata, toda a grandeza, é o Deus do impossível, é o Deus da cura, é o Deus da libertação, é o Deus da salvação. E Ele tem presentes lindos para a minha vida e para a tua. Ele tem portas abertas, pode ter certeza disso. Só adore e fique na posição, fique no posicionamento que Ele quer. Agora, cuidado com soberba, porque tem ruína. Onde tem soberba, tem ruína. Deus não se agrada nisso. Ele tem o melhor para mim e para você. Mas Ele mandou seu único filho. E aqui na terra a gente vê na palavra como Jesus foi e é humilde. Vamos ter humildade, independente da posição que Ele já te colocou. Amém? E o bebê era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente, e todos os oficiais da sua casa, que fizesse conforme a vontade de cada um. Eles podiam beber sem constrangimento, quer dizer, não tinha limites, podiam ficar à vontade, cada um naquela festa onde o rei proporcionou. Era muita alegria, ele estava extremamente feliz. Você está feliz com Jesus? Você está feliz fazendo a vontade de Jesus? Seja feliz, dê o seu melhor ao Senhor. Porque esse rei se preocupou em mostrar toda a beleza e dar o melhor a quem fosse para a festa dele. E Jesus tem o melhor para mim e para você. Mas a Bíblia diz que Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Está adorando? Dê o seu melhor a Jesus. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. A gente vê que a rainha, né, sua esposa, aproveitou e deu um banquete na casa real. Mas a Bíblia não diz que foi para todos, assim, não teve também para os menores em outro local, não. Foi na casa real. A gente já vê que ela era mais restrita, não é verdade? Mas não tinha sabedoria. E para ter vitória, temos que ter sabedoria, temos que ter visão de águia, temos que ter discernimento. Aleluia. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizitã, Arbona, Biquitã, Abagata, Zetá e Caças, e os 7 camareiros que servissem na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com uma coroa real, para mostrar aos povos e os príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Ali o rei não se contentou em mostrar tudo que ele tinha, mas ele queria que a rainha viesse com suas vestes reais, para que ele mostrasse ao povo a sua beleza, a sua esposa. Quer dizer, ele ia exaltar ela diante de todos, não é verdade?
Porém a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Ela desobedeceu. Uma coisa que era para honrar ela mesma. Ela simplesmente desobedeceu. Onde a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque quando obedecemos tem vitória. Mas a desobediência pode ter certeza que tem consequência. Isso é quem está no pecado. Isso é qualquer tipo de pecado que não obedece ao Senhor. Tem consequência. E aqui neste momento, a gente vê a soberba da rainha Vasti. A gente vê a desobediência dela. Mesmo porque naquela época, mulher não tinha o que falar. Quem falava, quem dava as ordens era o homem. Ainda por cima o rei, uma autoridade. Veja como ela foi soberba, como ela teve altivez, como ela ficou cega. Muitas vezes, diante do pecado, ficamos cegos. Não vemos que está nos destruindo. Então, obedeça ao Senhor. Dê o seu melhor ao Senhor. Porque ela aqui não obedeceu ao rei. E muitas vezes a gente não obedece ao rei quando ele quer que a gente mude de conduta, quando ele quer nossa adoração, principalmente com nossa vida, dá o nosso melhor ao Senhor. Então perguntou o rei aos sábios que entendia dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Veja que ele simplesmente procurou o quê? A época, as leis da época. Hoje tem o Supremo, mas naquela época tinha o Supremo no rei. Veja que consequências chegou. Até que ponto um não dela, por falta de sabedoria, aconteceu na vida dela. Aí veio consequência. Ele juntou, ele reuniu a corte, ele reuniu os ministros da justiça da época, para que viesse uma consequência para Vasti. Quando a gente desobedece ao Senhor, quando a gente não muda de conduta, a mesma coisa. Só que lá em cima não existe ministro, só tem um, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo, e uma ordem dele, todo mal cai por terra. E os mais chegados a ele era Carsena, Setá, Matar, Tarse, Meres, Mezena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam como príncipes do rei. Veja que ali teve uma reunião com os príncipes dos reis, com a corte da justiça do palácio. Isso é muito sério. Lá em cima também tem um rei que eu e você precisa obedecer, que eu e você precisa dar o melhor, principalmente com nossa conduta, com nosso caráter, porque o céu só entra quem é santo. Mala de pecado não entra lá. Teve consequência para a rainha Vasti, simplesmente porque não apareceu para mostrar sua beleza. Aí você imagina no pecado, fazendo do seu corpo qualquer coisa, onde o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. O nosso corpo não nos pertence, pertence a Deus. Soberba, arrogância, altivez não nos pertence, porque o próprio Jesus veio como um cordeiro para na cruz do Calvário levar a minha e a tua maldição. Como é que a gente tem que ter altivez? Isso não agrada a Deus. Lembre-se, onde tem soberba tem ruína. O que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero por meio dos camareiros. Ali o tema era esse, a desobediência da rainha Vasti. Aí você imagina eu e você desobedecendo ao grande rei, aquele que não precisa de ministros para tomar uma decisão. Só uma ordem dele e tudo muda. A Bíblia diz, eu sou terrível. Não queira cair nas mãos de Deus vivo. A palavra de Deus também diz que ele é fogo consumidor. Vamos mudar. Não que ele seja tirano, não. Ele só quer o melhor para mim e para você. Quando as consequências vêm para nossas vidas, a culpa não é do Senhor. São escolhas nossas. Vamos pensar nisso. Então disse Muca, na presença do rei e dos príncipes, não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes, contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Já pensou? Ali se reuniram e disseram, não, ela não pecou só contra o Senhor, ela pecou contra todos. Você já pensou?
uma atitude nossa mal pensada, um pecado que vai sujar o nosso corpo, onde nós somos templo e morada do Espírito Santo, orgulho, altivez, arrogância, tem consequência, porque o rei lá de cima vê todas as coisas. A Bíblia diz que ele tem olhos como chamas de fogo, diante dos bons e dos maus. E aqui, Vasti estava já tendo uma reunião na corte real, com os ministros da época, porque era hora de punir Vasti. Porque a notícia do rei, do que a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão os seus maridos, quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Eles ali dizem que era um mau exemplo, porque as esposas também não iam obedecer, mas as pessoas da esposa menor, a mais simples, a maior. Portanto, é melhor pensar nas suas atitudes. É melhor pensar como você está agindo como adorador e adoradora do Senhor. Não faça barganhas com Deus, porque o Senhor quer um coração limpo. O Senhor quer um corpo limpo. Porque lembre-se, eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. A gente não manda no nosso corpo, não. Se Ele chamar agora, a gente vai. E lá vamos prestar conta. Isso é muito sério. Neste mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Veja ali os comentários deles, como eles colocaram a posição, a atitude da rainha Vasti. E muitas vezes uma atitude sua e uma atitude minha escarnece. A Bíblia diz, ai daquele pelo qual vem o escândalo. Vamos obedecer. Vamos honrar o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores. Vamos fazer a vontade dele com alegria, com prazer, porque ele quer verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Nossa atitude, nosso caráter já é obediência, já é uma adoração ao Senhor. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, a saber que Vasti não entra mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela outra que seja melhor do que ela. Olha que coisa triste. Uma atitude dela, impensada, ela perdeu a coroa. E aqui diz que ela não entraria mais na presença do rei. E depois, na história do livro de Esther, não se fala mais na rainha Vasti. Ela perdeu tudo. Mesma coisa é quando a gente desobedece ao Senhor. A gente perde o melhor que Ele tem para mim e para você. Porque a gente tem que obedecer, não é para Ele, é para nós mesmos. Porque quem precisa do céu, quem precisa de salvação, é eu e você. Ele quer que nós sejamos restaurados, libertos, salvos de tudo que desagrada a Ele. Porque essa lei aqui foi os homens que se reuniram para tirar Vasti totalmente do palácio. O Senhor só quer o melhor para mim e para você. Uma atitude, um pecado que desagrada a Deus é quando afeta, quando a gente desobedece, quando a gente agride a lei de Deus. O pecado, ele fere a santidade de Deus. Vasti foi desobediente. E eu e você, quando não andamos como o Senhor quer, nós estamos agindo da mesma forma. Temos que pensar, temos que fazer uma avaliação de nós mesmos, como estamos na presença do Rei, e temos que melhorar para a glória de Deus, para Ele nos abençoar mais. Aleluia! E ouvindo-se o mandado que o rei decretará em todo o seu reino, porque grande, todas as mulheres darão honra a seu marido, desde a maior até a menor. Eles disseram, quando esse decreto for feito, todas vão honrar, todas vão obedecer. Não vão imitar a rainha Vasti. Porque às vezes é mais comum obedecer o que não presta do que o que presta. Não, a gente tem que obedecer o melhor. E as bênçãos do Senhor vêm para mim e para a tua vida. E para terminar, pareceu bem esta palavra aos olhos do rei, dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memuca. O rei gostou da ideia. Então enviou carta a todas as províncias do rei, cada província segundo a sua escrita, cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse conforme a língua do seu povo. A lei foi determinada e a partir dali
a rainha Vasti perdeu o seu lugar. Para terminar, Provérbios 16, 18 e 19 diz: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Foi o que aconteceu com a rainha Vasti, a queda do seu título de rainha. Aí o 19 diz: é melhor ser humilde, de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Já pensou as consequências da rainha Vasti? O que aconteceu com ela? Então que a gente seja humilde, que a gente obedeça, que a gente tenha cuidado com nossas atitudes, com o que a gente fazemos com o nosso corpo, porque isso desagrada a Deus. Que a gente possa obedecer, porque é obedecendo que a vitória vem. Lembre-se do título: onde tem soberba, tem ruína, mas onde tem amor, onde tem humildade, tem as bênçãos do Senhor. Amém? A paz do Senhor chegue no coração de todos e até amanhã.